boa tarde. Estamos começando mais um TV Diagnóstico. Eu sou Luciane Fortunato e no programa de hoje nós vamos abordar a psicologia hospitalar e o atendimento humanizado em casos mais extremos, não é? Dentro de um hospital, que pode ser um óbito ou uma UTI, enfim. Bom, hoje nós vamos receber a psicóloga Josiane Coutinho e vai nos explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas isso você vai ver logo depois do intervalo comercial. Oferecimento Vasque Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Voltamos então com o TV Diagnóstico. Bom, uma das situações mais delicadas que o ser humano pode passar é aquele momento que ele tem que recorrer a um atendimento de urgência em um hospital ou acompanhar uma pessoa querida num estado crítico. Mas será que os hospitais estão preparados para dar um suporte profissional para aquele momento tão especial na vida das pessoas? Bom, esse é o tema de hoje no TV Diagnóstico que nós vamos abordar. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a psicologia hospitalar e sobre a humanização no atendimento de um paciente em estado crítico. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a doutora Josiane Coutinho. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom, Josiane, o que é a psicologia hospitalar? A psicologia hospitalar, ela é uma parte, é uma área de atuação da psicologia, na verdade. A gente tem várias áreas de atuação. A psicologia ela pode atuar na escola, ela pode atuar na clínica, que é o que a gente está mais habituado a ver, né? O consultório. Você pode atuar na indústria e uma das áreas da atuação da psicologia é no hospital, é a atuação da psicologia hospitalar, que é recente, assim como a própria psicologia é recente. Bom, essa área da psicologia, a psicologia hospitalar, trabalha apenas aqueles pacientes que têm uma doença de fundo emocional e psicológico ou não? Não. A gente tem as doenças psicossomáticas, né, que são essas doenças de fundo emocional, que aí fica, fica esperada a atuação do psicólogo, que a gente tem as doenças clássicas, né? A úlcera é uma doença reconhecidamente de fundo emocional, apesar de você ter uma lesão no órgão, né, que a doença psicossomática é isso, você tem uma lesão no órgão, que aliás é até interessante a gente abrir um pouquinho isso, porque o médico às vezes ele fala muito isso para o paciente, é emocional, e aí o paciente ele fica revoltado um pouco com isso, né, ele se responsabiliza, se é emocional eu não quero estar doente, como que é essa relação de uma doença que tenha um componente emocional? Ela tem uma lesão no órgão, tá lá, tem a doença é real, ela existe, mas você tem componentes emocionais que influenciam no desencadeamento ou até na evolução daquela doença. E não são exatamente conscientes? Não, muito pelo contrário, são inconscientes. O princípio que a gente tem, o entendimento que a gente tem é que é inconsciente, uma dificuldade de manejo da emoção, uma dificuldade de simbolização, na verdade, que acaba escoando aquela energia no corpo e fazendo uma lesão no órgão, né? Então, isso é o clássico. Quando a gente tem uma situação dessa, classicamente a gente pensa no psicólogo auxiliando e contribuindo para aquele tratamento. Mas dentro do hospital, a dinâmica e o que acontece, os efeitos de uma internação, eles afetam a vida da pessoa em todo. A pessoa, ninguém está preparado para adoecer, essa é a primeira verdade que a gente tem. Você não vive pensando numa doença, fora quando isto é um quadro patológico, né? Que são os quadros de hipocondria que a gente vê e a pessoa vive pensando nisso. Mas o normal, o saudável, você não vive pensando em adoecer. Você vive pensando na sua vida, nos seus projetos, no seu trabalho, nos seus filhos, enfim. E aí a doença chega e te pega de surpresa. E como efetivamente é a psicologia hospitalar dentro desse atendimento? Você tem duas formas básicas de trabalhar. Uma forma que a gente chama de ativa e uma outra forma que é passiva. O que é essa forma ativa do psicólogo atuar dentro do hospital? É quando você está inserido na equipe, e isso a gente vê mais claramente dentro de um setor fechado, você está dentro de uma UTI, você faz parte da equipe de atendimento, de assistência ao paciente, e aí você vai ter livre acesso àquele paciente, você vai avaliar
você vai ter o contato, vai fazer a sua própria avaliação da condição do estado emocional daquele paciente e vai tentar contribuir e dar recursos, dar suporte a ele para enfrentar aquela situação. Então, você próprio vai ter o contato com o paciente, vai fazer a sua avaliação. Esse paciente está estável, está compensado ou não. Essa seria a atuação mais ativa do profissional. A passiva é dentro da interconsulta, é quando ele é chamado para ir ao leito. E isso acontece às vezes na parte geral do hospital, nos quartos, nas enfermarias, porque os profissionais que estão envolvidos direto naquele atendimento, eles avaliam se o paciente está com alguma dificuldade, se ele está apresentando algum comportamento que destoe, ou seja agressivo, ou seja depressivo, alguma dificuldade maior naquela relação, e aí o profissional chama o psicólogo para auxiliar e para contribuir naquele caso. O especializado, né, o especialista em psicologia hospitalar, ele trabalha com outro tipo de profissional, é uma equipe multidisciplinar no geral? Né, ninguém trabalha sozinho. Acho que esse é o conceito que cada vez mais a gente tem vivido dentro do ambiente hospitalar. Ninguém trabalha sozinho. O médico não trabalha sozinho, o enfermeiro não trabalha sozinho. E as equipes vêm aumentando ao longo dos anos para ganho do paciente e para ganho dos próprios profissionais, né? Porque cada um vai cuidar de uma parte específica e o paciente vai ser melhor assistido no final da história. Esse é o grande objetivo, né? Então, você não trabalha sozinho. Eu, muitas vezes, para eu poder abordar um paciente ou para eu abordar uma família, eu tenho que estar bem situada dentro do quadro clínico dele, né? O contato com os outros membros da equipe, principalmente a enfermagem que está na assistência direta, traz informações de como aquela pessoa está lidando, como a família está experimentando essa situação de internação, de hospitalização, e é com base nessas informações que eu vou poder ajudar melhor, que eu vou poder auxiliar de uma maneira mais efetiva. E o contrário também é verdadeiro. O que eu perceber daquela dinâmica vai contribuir para a atuação dos outros profissionais, com uma melhor abordagem do médico, para um melhor manejo da equipe de enfermagem. Então, essa troca tem que ser constante. Bom, a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente dessa parte de abordagem e tudo mais, logo depois do intervalo. Você vai ficar aí só um pouquinho, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos com a doutora Josiane Coutinho falando sobre psicologia hospitalar. Voltamos já. Oferecimento Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dr. Frederico Chaves, especialista em implantodontia e reabilitação oral. Depois que eu fiz o implante, comecei a me alimentar melhor e a sorrir. Traga seus exames e faça uma consulta sem compromisso. Ortodontia, clínica geral, tratamento estético, clareamento. Rua General Osório 57 no centro. Dr. Frederico Chaves. 2231-0220. A revista que selecionou os melhores profissionais de saúde do Rio de Janeiro agora está online. No site da revista Diagnóstico, você terá dicas de saúde, poderá conferir artigos, endereços e contatos atualizados e ficará a par dos eventos que acontecem na sua cidade relacionada à área de saúde. Entre no site e faça parte da revista Diagnóstico. Vasques Corretora de Seguros. Muito mais que seguro, uma questão de confiança. Há 18 anos servindo você com as melhores seguradoras do Brasil e com os melhores preços e benefícios incomparáveis. É impossível alguém vender mais barato. Você mesmo pode contratar online em nosso site o seguro do seu automóvel. Seu seguro viagem para diversos destinos do mundo. Acidentes pessoais, residencial, notebook ou tablet sem sair de casa. Visite agora nosso site www.vasqueseguros.com.br. Rua Irmãos D'Angelo 84, ao lado do Laboratório Sérgio Franco. Telefone 2243-7515. Vasques Corretora de Seguros. Instituto Rio, Centro de Reabilitação e Implantes Orais, com atendimento multidisciplinar. Ouça agora um depoimento. Ninguém merece, ninguém precisa usar mais prótese móvel. Até parece que meus dentes nasceram de novo. Agora posso comer tranquila, sem restrições. Instituto Rio. Telefone 2231-0461. Instituto Rio. Aqui quem vem faz.
Voltamos então com o TV Diagnóstico. Hoje estamos abordando a psicologia hospitalar e a humanização no tratamento de pacientes em estado crítico. Recebemos a psicóloga Josiane Coutinho e ela vai dar continuidade aqui ao que ela estava falando sobre as linhas de psicologia, né? Ela utiliza a linha da psicanálise, mas tem outras linhas também utilizadas dentro da psicologia hospitalar. Essa pergunta ela é interessante não só dentro da psicologia hospitalar, mas dentro da psicologia clínica, né, em consultório. A gente tem abordagens, tem várias linhas teóricas que direcionam o trabalho do psicólogo, né? E algumas pessoas têm esse questionamento, a psicanálise, a psicoterapia, o que é psicoterapia, o que é psicanálise, o que é o psicólogo no meio disso tudo, né? O psicólogo clínico que atende em consultório, a gente se diz psicoterapeuta, né? A psicanálise, ela pode ser conduzida ou praticada por psicólogos, mas por outros profissionais que tenham uma formação em psicanálise, né? Uma formação além da universidade que a gente faz. Você tem as sociedades psicanalíticas que, em geral, conduzem essa formação. Então, o psicanalista, ele não precisa necessariamente ser psicólogo, né? A gente vê vários médicos que são psicanalistas também. Essa é uma diferença que eu acho que para a gente começar a pensar é bacana da gente ter. Você tem a psicoterapia, né, que é o tratamento psicológico do consultório, e a psicanálise que faz esse tratamento também, mas com uma outra abordagem. Qual é a principal diferença entre as duas? A psicanálise leva em consideração, de uma maneira muito forte na condução do tratamento, o inconsciente, né? Outras abordagens teóricas nem sempre consideram o inconsciente como fator determinante aí no tratamento. Nesse caso da psicologia hospitalar, que trabalha tanto o fundo emocional da doença, acredito que a psicanálise tenha um resultado bem mais efetivo do que as outras linhas. Né? É o que eu pratico, né? A psicanálise é o que eu pratico no meu dia a dia e levo esse conhecimento para o hospital também. Mas a abordagem dentro do hospital é uma abordagem muito diferente da abordagem clínica e em consultório. Qual é a diferença? Primeiro, tempo, né? Você no consultório, você tem um tratamento continuado, prolongado, sequenciado, né? Sem tempo para terminar. Eu até brinco quando as pessoas brincam, a gente tem data para começar, mas não tem data para terminar. No hospital, o primeiro fator é o tempo, né? O que determina a permanência da pessoa no hospital é a doença. Resolvido o problema da doença, ela vai ter alta, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira curta e objetiva, focada na questão do paciente. Essa é a maior diferença. Mas o conhecimento da psicanálise, ele é aplicado também no hospital, né? A gente vai considerar as questões, né, dentro da minha abordagem, eu vou considerar as questões inconscientes do paciente quando eu estiver ali trabalhando. Só que eu vou ter que trabalhar focado, de uma maneira objetiva, bem direcionada, para as questões ali emergentes. Antes da gente entrar nessa parte, mas assim, um exemplo de como se dá esse atendimento no hospital, eu queria que você explicasse também, porque além da psicanálise tem outras linhas dentro da psicologia, que também são abordadas dentro do campo da psicologia hospitalar. Sim. Bom, quais são as principais linhas reconhecidas e praticadas? A gente tem a cognitivo-comportamental, a existencial humanista, né, ou fenomenológica, a mesma coisa, a psicanálise. São essas três linhas principais que a gente tem, né? A cognitivo-comportamental, ela não considera, acho que é a que deixa mais claro esse não valorização, às vezes não é a melhor forma de definir, mas mais ou menos isso. Ela não considera o inconsciente, ela vai considerar o cognitivo, as emoções e o comportamental. O cognitivo é a forma como as pessoas... O pensamento, o raciocínio, a parte, às vezes até orgânica e neurológica da coisa, eles levam muito isso em consideração como influência direta no comportamento. Então, se eu quero modificar algum comportamento, eu vou modificar a minha forma de pensar, né? Isso funciona muito bem para algumas situações. Dependência química, alcoolismo, obesidade. Eu acho que a terapia cognitivo-comportamental tem um valor muito grande na abordagem dessas patologias específicas, né? De modo geral, claro, eu trabalho com a psicanálise, eu vou ter a minha divergência em relação a isso.
né? Eu acho que, de modo geral e mais amplo, ela não alcança e ela não traz um manejo, ela não instrumentaliza muito a pessoa, porque o que você objetiva quando você está aí pensando na parte clínica? Quando você tem as suas questões que estão te incomodando, né, que estão te trazendo prejuízo, que estão te causando sofrimento, e aí você quer resolver aquilo. Isso é uma demanda bem objetiva, né? Seja um relacionamento, seja uma dificuldade de relacionamento em empresa, enfim, você quer resolver aquilo de uma forma bem objetiva. E eu acho que a psicanálise, ela consegue, a médio, que aí eu acho que é a crítica que a psicanálise sofre, né? A médio e longo prazo, instrumentalizar a pessoa começa a ter um manejo muito diferente das situações do cotidiano dela e diminui o sofrimento, ela consegue produzir definição de cura para Freud, né? Amar e trabalhar, a pessoa conseguir amar e trabalhar, e como é ser difícil, né? A pessoa conseguir dar conta dessas duas áreas. A saúde psíquica para Freud a gente resume dessa maneira bem simples. Bom, levando em conta que a psicanálise ela é um tratamento com uma duração um pouco mais longa, né? A duração da psicanálise não é para qualquer um. Não, é a médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Então, assim, a pessoa que entra num hospital e tem um tratamento a partir da psicanálise, dentro da abordagem da psicanálise, na psicologia hospitalar. Vamos dizer, uma pessoa que está... Vamos dar dois casos, né? Vamos dar dois exemplos. Ou uma pessoa que entra em estado terminal de câncer, e uma outra pessoa que tem lá um atendimento mais rápido, mas passa por algum período dentro do hospital. Não sei, se você quiser dar um exemplo aí de uma doença específica, que a pessoa fique por um curto tempo. Tem situações que você só vai ter um único contato com o paciente. Você vai ter que resolver aquilo. Consulta. Às vezes tem paciente que a passagem pelo hospital é tão rápida que você só vai ter oportunidade de estar com ele um único atendimento. Você não vai ter um tratamento seriado, essa é a diferença maior do consultório. Você tem aquele tempo que é limitado, extremamente curto. Às vezes uma internação mais longa, você até tem a oportunidade de trabalhar mais, mas as questões que a gente vai tentar abordar lá não são as questões clínicas, né? A gente vai trabalhar com foco, o que é o emergente ali. E aí a linha que orienta bem isso é a psicoterapia breve, né? Que justamente dá esse enquadramento de você trabalhar com foco, trabalhar com tempo, né, e otimizar. Agora, aonde que o conhecimento da psicanálise ele ajuda? A gente trabalha com a palavra. Você tem que saber trabalhar com a palavra, tem que saber trabalhar com o simbólico para conseguir dar conta dessas questões emergentes de uma forma eficiente, de uma forma rápida. Né? Então, vai trabalhar efetivamente a doença que levou a pessoa ali naquele... Ou a situação, nem sempre a doença é a questão. E você trabalha com o paciente e com o familiar ou só com o paciente? Depende da situação também, né? Muitas vezes a gente trabalha com os dois. Você vai trabalhar com o paciente, você vai trabalhar com a família, porque a família é quem está naquela lida ali e o sofrimento da família também às vezes é muito grande, né? Então, no paciente no quarto, você vai focar no paciente, mas se tiverem questões em que a família está envolvida, você vai trabalhar com a família, você vai dar suporte para a família, vai orientar essa família, né? Dentro da UTI, o trabalho, muitas vezes, ele fica direcionado para a família. O foco vai ser a família, o suporte e a orientação para essa família, porque o paciente na UTI, não raro, ele está sedado, está em ventilação mecânica, ele não está consciente, ele não está interativo. E aí, nesse caso, tem uma periodicidade ou não? Eu trabalho em 2 hospitais, isso vai muito da instituição, né? Tem a instituição que você está na rotina, que você está todos os dias no hospital, que é onde você consegue desenvolver o melhor trabalho, o trabalho com mais qualidade. Você vai estar todo dia ali acompanhando aquela família, dando suporte, você faz um laço grande com a família, um laço de confiança, porque o trabalho ele tem que ser calcado nisso, né? A pessoa não vai conseguir... não é depositar, mas ela não vai conseguir ter o apoio que ela necessita de uma pessoa que ela não tem muito vínculo. Então, quando você é chamado numa situação de urgência e emergência, por exemplo, em que você ainda não teve com aquela família, que o primeiro contato é aquele, às vezes o trabalho ele tem um dificultador aí, você não consegue atuar, pelo menos eu, né, característica minha também pode estar influenciando aí, mas eu numa situação em que eu não conheço a pessoa, que eu não conheço a história da pessoa, a história particular, não só a história da doença, eu vou ter um pouco mais de dificuldade de atuar. Eu vou ter que me situar
ali naquela dinâmica, como é que aquela pessoa lida com aquela questão, né? O que de recurso ela tem que a gente pode estar puxando para ela usar agora. Quando você tem essa sequência de trabalho, quando você está todo dia na rotina do hospital, você tem tempo para conhecer essas pessoas, para desenvolver esse laço, e aí o teu suporte vai ser muito mais efetivo. Mas isso vai da instituição. E como é na prática com relação a um caso de um paciente terminal, por exemplo? Como é essa humanização, tanto com relação à equipe multidisciplinar ali, a relação entre os profissionais e a relação entre os profissionais e o paciente? Você acaba atuando em todos esses campos? Acaba, porque quando essa é a diferença de você estar inserida na equipe. Quando você é chamado para aquela situação, por exemplo, o psicólogo não faz parte da rotina da UTI ou da rotina do hospital, ele só é parecerista. Quando tem uma situação mais crítica, às vezes ele faz parte do corpo clínico, mas não tem um horário, não está ali no dia a dia, não está vivenciando, não está integrado com aquela equipe. Ele é chamado só para aquela situação. Ele vai poder ajudar muito menos do que quando ele está ali no dia a dia, porque além desse laço com as pessoas, a gente desenvolve, com a família, a gente desenvolve esse laço com a equipe. Né? Então a equipe passa a ter em você também um suporte e é difícil para todo mundo. Com o paciente terminal todo mundo sofre. Claro que a família, né, a dor da família é muito maior, não se compara, mas os profissionais que estão ali envolvidos, eles também estão lutando, estão batalhando e muitas vezes é entendido como derrota, né? A perda do paciente, se usa essa expressão, a perda do paciente. É uma perda para a equipe também. Né? Algumas são maiores, outras são menores, a gente consegue ir avaliando como o paciente está evoluindo, se está caminhando para esse momento de partida ou se a gente está conseguindo um efeito terapêutico bom, está respondendo, não daqui a pouquinho vai ter... Assim como se vibra também quando o paciente vai de alta, é uma alegria para todo mundo, né? Quando você consegue uma resolução daquele problema. Mas essa atuação no momento da terminalidade, eu acho que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil se trabalhar isso. Por quê? Você tem, às vezes, uma situação que você sabe que o paciente não tem perspectiva terapêutica, como se não é um termo técnico, ele vai evoluir, dali ele vai descender, né? Ele vai ir partindo aos pouquinhos, mas você não tem tempo para isso. Então, a terminalidade, ela não é... Às vezes você sabe que o paciente não vai ter recursos, ele vai declinar, mas quanto tempo? Né? Aí é da estrutura de cada organismo. Quanto tempo mais a gente vai ter essa situação? Isso para a família é uma agonia sem fim. Né? Às vezes você tem períodos longos, né? Às vezes de semanas, de meses, de hospitalização dentro de UTI, e que você luta, mas no final o desfecho vai ser ruim. E aí a família às vezes tem aquela expectativa, e às vezes o médico é muito claro em falar dessa falta de perspectiva, e a pessoa pensa, tá, então mais 2 dias, mais 3 dias, e aí você já começa a fazer um luto, só que a pessoa resiste um tempo maior, e aí a pessoa fica naquele luto, né, ad eterno. Isso é um sofrimento sem tamanho para a família. Assim, pode até parecer uma pergunta meio boba, mas que tipo de conversa se dá nesse momento? Porque a pessoa normal, geralmente, já tem dificuldade para falar num momento de velório. O que você vai dizer para aquela pessoa que perdeu um ente querido? Né? O máximo que se pode dizer é meus sentimentos. Né? Você, mesmo que você fale meus sentimentos, dependendo se você não tem um parentesco com aquela pessoa, se você não tem uma proximidade tão grande, esses sentimentos não são tão aprofundados assim quanto os sentimentos daquela pessoa que realmente perdeu. Você, na sua profissão, o que tipo de conversa você tem, tanto com o familiar quanto com o doente que está ali naquela fase terminal? E que tipo de retorno ele te dá? Que tipo de receptividade ele tem com a tua conversa? São 2 coisas diferentes, né? 2 abordagens bem diferentes. Do paciente que está lúcido e que está percebendo a própria terminalidade, depende muito dos recursos dele. Né? Eu acho que a maior questão, a maior dificuldade realmente é quando o paciente está lúcido e está ciente que o tempo dele está terminando. E aí eu já tive várias situações que eu até vejo como um presente, você poder estar ali acompanhando a pessoa e ajudando ela a fazer essa passagem. Eu vejo isso como algo muito precioso mesmo, com todo respeito com a pessoa. Né?
E aí cada um vai reagir de uma maneira. Eu já acompanhei pessoas que reagiram com desespero, né, com medo, com pavor diante da possibilidade, da iminência até disso acontecer, e outras pessoas que conseguem ter serenidade. Aí vai da história de vida da pessoa, dos recursos que a pessoa tem, seja uma espiritualidade mais bem trabalhada, mais forte, que nesse momento vai ter um papel fundamental sim, o que você acredita que vai vir após a morte. Isso faz toda a diferença em como você encara a situação, né? Eu tive uma pessoa que eu acompanhei que ela se colocava como completamente, era um senhor completamente ateu. Então ele entendia que no momento em que ele morresse, que ia acabar, que não ia sobrar, não tem mais nada, acabou aqui. E aí ele começou a não conseguir dormir, porque ele tinha medo de fechar os olhos e não abrir mais. É uma questão extremamente angustiante. Como é que você se depara com esse momento, né? Que recursos que você vai usar? E aí entra a necessidade de eu ter um conhecimento mínimo da história de vida daquela pessoa, porque vai ser a história de vida daquela pessoa que vai me dar o caminho. Como é que a gente vai lidar com essa situação agora? O que essa pessoa tem de recursos? O que é importante? Ou o que é questão? O que ela está com medo de deixar? Que às vezes é o que dá a angústia maior, é o não querer deixar alguma coisa. O que essa pessoa está com medo de deixar? Então vamos tentar trabalhar isso. Teve um outro senhor que estava com uma doença terminal e evoluiu, infelizmente, para óbito. E ele tinha uma situação um segredo familiar, que ele não tinha falado com a esposa, apesar da esposa saber, mas ele não sabia que ela sabia, e aquilo estava dando uma angústia tremenda para ele. Ele estava fraco, já não se alimentava direito, não conseguia, ele, na expressão dele, nem segurar a escova de dente para poder escovar ele próprio seus dentes. E aí, no meio da conversa, eu coloquei para ele que ele tinha que... Essa era a oportunidade, quando o paciente está lúcido, a gente tem que agarrar essa oportunidade, eu vejo dessa forma, dele passar limpo a história dele, né? As pessoas que ele gostaria de falar, quem foi importante na vida dele, quem ele gostaria de estar por perto, que ele pegasse o telefone e ligasse, chamasse, pedisse alguém para chamar, chama fulano para vir aqui me visitar que eu estou com saudade. Aproveitar para não deixar coisas pendentes, né? O que ele tinha vontade realmente de fazer e que ele ainda não tinha feito. E aí, quando eu saí do quarto, assim, ele falou algumas coisas, chorou bastante e tal. Quando eu saí do quarto, a esposa estava me aguardando e aí ela veio falar desse segredo. Eu falei, bom, então acho que sem saber eu toquei no ponto certo. E aí depois eu tive a oportunidade de ter o retorno disso, porque nem sempre a gente tem, né, essa coisa do tempo, depois a pessoa vai de alta e você perde, você não sabe qual foi o desfecho. Mas eu tive a oportunidade de acompanhá-lo mais um pouco e quando a esposa entrou no quarto, ele abriu o coração, ele falou tudo que ele tinha vontade. Então, me dá a sensação que ele partiu mais leve, não tenho dúvida disso. Nesse momento deve ter sido precioso, assim, nesse momento que você carrega como um troféu são histórias você, que né, eu guardo com muito carinho mesmo, porque aí você vê a efetividade do trabalho, onde você consegue fazer a diferença. Passar pela doença todo mundo vai passar, morrer todo mundo vai morrer, isso são verdades. A gente pode passar com mais ou com menos sofrimento, né? É muito importante, é o que a gente viu aqui agora, que é muito importante a profissão, o profissional de psicologia dentro do hospital. Há quanto tempo no Brasil os hospitais eles vêm trazendo esses profissionais para dentro da sua equipe? Todos os hospitais têm? O sistema público hoje em dia, ele oferece esse tipo de suporte emocional ou não? Como é que está a situação no Brasil com relação à psicologia hospitalar? Eu acho que o poder público ele até está mais avançado nesse sentido, ele tem a equipe mais completa do que às vezes o hospital particular, a rede particular. Isso é a minha percepção, porque o SUS, para determinados procedimentos, ele exige a equipe completa. Então, procedimentos de alta complexidade, você tem que ter na equipe o médico, o enfermeiro, o assistente social, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, às vezes até o terapeuta ocupacional. Isso é uma exigência do SUS, está normatizado isso. Os hospitais particulares, nem sempre, né? E a psicologia, como eu falei, é recente, né? A profissão foi regulamentada em 62, a gente tem 51 anos de regulamentação da psicologia. A psicologia hospitalar, ela foi reconhecida como especialização em 2000, a gente tem 13 anos de regulamentação, apesar da prática já ser anterior a isso, né? A prática já era muito anterior a isso, mas a regulamentação é recente.
E a gente precisa dar regulamentação, às vezes, para que as instituições implementem isso, né? Se não está regulamentado, muitas vezes você vai ter a equipe mínima. E o que eu falei, quanto mais multidisciplinar for a equipe, multi e inter, porque não basta você ter os profissionais atuando, você tem que ter a inter-relação, as pessoas têm que trocar, têm que estar abertas a falar, têm que estar abertas a ouvir, senão você perde a oportunidade. Você tem os profissionais, mas que ganho que você está tendo com esses profissionais se cada um está na sua casinha e não está havendo troca, né? Tem que ter a troca para que se tenha o ganho. E o hospital particular, ele vem, acho que muito por conta do objetivo de se ter qualidade, da competitividade entre as instituições, você ter uma equipe multidisciplinar, você ter uma equipe completa, você tem uma qualidade maior do seu serviço. Isso torna a instituição mais competitiva. É aí que as instituições particulares trazem os profissionais, porque principalmente a psicologia, isso é muito específico da psicologia. A fisioterapia, a nutrição, até a própria fonoaudiologia, elas têm um trabalho muito concreto, né? Você tem um paciente, no caso da fono, por exemplo, que também é uma especialidade complementar, né? Nutrição e fisioterapia, UTI e fisioterapia já é considerada equipe básica, né? A psicologia, a fonoaudiologia nem tanto. Mas a fonoaudiologia, que você pega um paciente com uma dificuldade de deglutição, né? E ela vai fazer a terapia, ela vai primeiro auscultar, vai primeiro avaliar, diagnosticar como está essa deglutição e vai trabalhar em cima, você tem o efeito daquilo de uma maneira muito objetiva, inclusive até em exames de imagem, como é que está a deglutição daquele paciente. A psicologia você não tem exame de imagem, né? Como é que você vai trabalhar o subjetivo, como é que você vai mostrar o subjetivo para as pessoas? Você não mostra. Você mostra o efeito do seu trabalho, mas não é nada concreto, não é uma cadeira que eu vou pegar e vai mudar de lugar e aí as pessoas vão ver, o psicólogo passou por aqui. Não, é um trabalho muito subjetivo, muito particular e muito íntimo, às vezes, que é do profissional com aquele paciente. E a maior parte do que é trabalhado fica com o profissional, né? Você tem o sigilo que você tem que preservar a pessoa. Então, como mostrar o valor dessa profissão dentro de uma instituição que está acostumada a trabalhar com tecnologia, com exames de imagem, com uma coisa muito prática e concreta e com uma tecnologia alta, né? Tecnologia de ponta, medicamento de ponta. O psicólogo, às vezes, ele fica meio à margem disso, porque é o que você não lida, né? E aí a questão da qualidade, eu acho que fala um pouquinho a nosso favor. A humanização hoje é vista como um indicador de qualidade e os hospitais todos cada vez mais estão buscando, está me fugindo do termo, não é credenciamento, não, é acreditação, né? Em órgãos, às vezes até internacionais, tem parâmetros nacionais, mas parâmetros internacionais, e a humanização ela é um indicador de qualidade também. Eu acho que é aí que a gente consegue entrar na instituição privada. Bom, importante você ter falado um pouquinho aí sobre o profissional de psicologia hospitalar, mas eu queria que depois do intervalo você falasse um pouco mais sobre o mercado também e dar dicas para as pessoas que querem fazer aí uma carreira dentro dessa área de psicologia hospitalar, que tipo de cursos que elas podem buscar, enfim, em cima também do seu próprio caminho, né? Você vai falar um pouquinho também sobre o seu caminho como profissional e tudo mais. E você fica aí que daqui a pouquinho a gente volta com o TV Diagnóstico. Oferecimento Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Então, voltamos com o TV Diagnóstico, aqui com a doutora Josiane Gatto Coutinho, que é psicóloga. Ela é especializada também em psicologia hospitalar. Na verdade, você estava falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho na psicologia hospitalar, mas eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, como começou isso tudo e quais são as suas especializações até você resolver trabalhar nesse campo. Bom, eu vou falar de uma pessoa, então, que fez diferença não só para mim, mas eu sei que para outros profissionais que estão no hospital também, que foi quem começou aqui em Petrópolis com o trabalho da psicologia hospitalar, que é a Elisamélia, né? Foi professora minha na universidade, mas eu já a conhecia antes da universidade. O hospital sempre fez parte da minha vida pessoal. O meu primeiro trabalho foi num hospital, trabalhando como secretária, que foi onde eu conheci a Elisamélia. Isso antes de ter feito a minha escolha pela psicologia,
né? Até aí eu ainda estava novinha, me localizando. Então já tinha uma referência da Elisa Melli, né, de antes da história da psicologia para mim, na minha vida. Quando eu comecei a faculdade, a Elisa Melli foi minha professora na universidade e aí ela já estava com a prática no hospital, né? Ela já tinha desenvolvido um grupo de estágio dentro de um hospital público. Na época, né, isso foi lá idos de 90, não é bom a gente falar essas coisas de tempo, denuncia idade, esquece essa parte de tempo, onde a AIDS era o grande terror naquela época, onde as pessoas iam para o hospital para morrer, porque você não tinha tratamento, estava no início ainda das pesquisas e de se entender o que era aquilo tudo. E aí eu vivi um pouco isso com a Elisa Melli no hospital fazendo estágio. Ela dava supervisão e a gente atendia aos pacientes, quer dizer, a sementinha já estava desde lá de trás, desde sempre, eu acho, né? E quando eu formei, o mercado de trabalho naquela época era um mercado muito ingrato. A gente não tinha o plano de saúde dando suporte e cobrando, né, a ANS regulamentando isso, cobrando os planos de saúde o atendimento dessas áreas complementares, você não tinha trabalho em clínicas, você só tinha o seu consultório, construir o seu nome no consultório era uma batalha e tanto. Os primeiros anos de formado com muita dificuldade, com muita garra mesmo, acreditando, porque a escolha ela é muito intrínseca, é quase como não ter escolha, né? Você faz, eu tenho que fazer, não tem escolha disso. Você está falando da psicologia? Da psicologia da minha profissão, não, como eu comecei lá atrás na psicologia clínica. Porque o mercado de trabalho, como era muito limitado, eu só fui entrar no hospital mesmo já com 10 anos de formado, tem uns 12 anos mais ou menos que eu tenho esse percurso de hospital, né? E aí fiz especialização na Estácio de Sá e agora recentemente na Fiocruz. Mas aonde eu acho que eu não fiz a especialização lá, mas das informações que eu tenho que prepara melhor o profissional é na UERJ, na especialização em psicologia médica da UERJ, porque você tem uma prática dentro do hospital. O conhecimento, o manejo com o paciente, o psicólogo ele consegue desenvolver porque está na formação dele. Mas o ambiente hospitalar ele é muito específico. Então, se você não tiver uma formação, se você não tiver uma vivência, um preparo para estar naquele ambiente, para entender minimamente das questões do corpo, das questões da medicina, do trabalho da enfermagem, você vai desenvolver o seu trabalho de forma precária. Então, hoje, a especialização da UERJ é a que eu vejo que melhor prepara as pessoas para essa vivência de hospital, para essa situação de interconsulta, é onde o profissional sai mais bem preparado, mais bem qualificado mesmo. E aí, se a pessoa termina essa especialização em psicologia hospitalar e volta e quer trabalhar aqui em Petrópolis, o que você acha com relação ao campo de trabalho? Essa pergunta hoje em dia aqui em Petrópolis está muito complicada, porque a gente está numa crise. Final do ano fechou o Hospital Casa da Providência, né, que a Unimed agora está pegando, né, está reativando, mas ainda tem um tempo para botar em funcionamento. Você tem, de hospitais particulares, você tem o Santa Teresa, a Unimed e o SMH. Desses, o SMH não tem equipe de psicólogo, né? A Unimed e o Santa Teresa têm. Eu tenho a oportunidade de trabalhar nos dois, né? Vejo como que a coisa funciona, mas você tem num hospital grande porte, como é o Santa Teresa, por exemplo, nós somos 3, é uma equipe de 3 psicólogos, está entrando uma 4ª psicóloga agora, porque é muito trabalho, é um hospital enorme. Lá na Unimed, nós somos 4 também, porque tem o neonatal, e aí tem um trabalho todo específico para o UTI neonatal, né? Mas você acaba tendo um mercado limitado. Eu não sei realmente dizer como é que está no Alcides Carneiro, o Hospital Clínico de Correios não tem psicólogo, até onde eu tenho notícia, o SOC também não, né? O Alcides Carneiro é que eu não sei como é que está nesse sentido de mercado. Então, aqui em Petrópolis a gente ainda tem um mercado limitado. Para o Rio, não. Acho que o que eu ouço, o contato das pessoas no Rio, e esse trabalho já começou em São Paulo, na verdade, mas o Rio logo em seguida, então já está fazendo parte mais da vida das instituições, a equipe completa. E aí você tem a equipe, o último congresso que eu participei de um hospital que fez uma apresentação, trabalho com 10 psicólogos na equipe. Sonho de consumo, né? Você tem um grupo tão grande de pessoas trabalhando. Mas imagino aqui que a gente troca também de experiência seja muito rica. Quando eu comecei, eu trabalhava sozinha,
né? Então não tinha quem dizer será que eu estou fazendo certo, a gente troca alguém para trocar comigo, né? Minha primeira experiência foi no Hospital Casa da Providência, fiquei quase 10 anos lá e era eu sozinha. Então, isso perde. Você ter uma equipe grande faz toda a diferença. Além da Unimed e do Hospital Santa Teresa, você também trabalha numa clínica com equipe multidisciplinar, não é? Esse é o meu mais recente projeto, né? Nós estamos montando uma clínica, a clínica já está funcionando, é a Clínica Vila Ester, né? Uma sociedade minha com a Ana Beatriz, a Paula Resine e a Ellen Quintanilha. Nós 4 somos psicólogos. E não tenham dúvida que é Arrojadas, porque para a gente iniciar esse é um projeto difícil, e difícil até por conta da nossa formação mesmo, mas essa coisa do trabalho multidisciplinar é muito forte na gente. Então, quando nós pensamos na clínica, de início, não é as pessoas, é uma clínica de psicologia, não é uma clínica de psicologia, é uma clínica multidisciplinar, né? A gente quer a equipe multidisciplinar. Qual é a diferença? Você poder trocar. Porque eu não vou... Na verdade, cada uma trabalha com uma linha diferente, é isso? Não, nós 4, além das psicólogas, né, nós 4 temos um funcionamento bastante parecido. Tem umas diferenças de linha, de orientação teórica, mas o funcionamento nosso é bastante parecido. Agora, além das psicólogas, a gente tem um nutricionista, né, a Joyce e Juliana são as 2 nutricionistas que estão lá conosco. A clínica médica, que é a doutora Natália Matias, 2 pediatras, a doutora Mônica e a doutora Natália estão lá conosco, uma psiquiatra, que é a doutora Carmen. Nós temos um enfermeiro com cuidado de feridas, que tem um trabalho bastante bacana, que é o Mauro, tem shiatsu, e a gente está buscando para completar a equipe, a fisioterapia e a fonoaudiologia. Justamente por conta desse entendimento que não se trabalha sozinho. Vamos dar um exemplo claro, concreto. Eu tenho alguém me procura e a maior questão daquela pessoa é a obesidade, ela quer emagrecer. Ela tem componentes emocionais que influenciam no peso dela? Certamente tem. A ansiedade, seja a depressão, seja a compulsividade, tem os componentes dela. Mas eu vou conseguir dar conta disso sozinha sem um acompanhamento nutricional? Não. Da mesma forma, a nutricionista, em muitas situações, ela não consegue dar conta sozinha porque tem um comportamental, tem um componente emocional forte afetando na dieta daquela pessoa. Não consegue fazer a dieta. Então, ela também não vai resolver o problema de obesidade daquela pessoa sozinha, né? Você precisa ter essa troca. Uma questão que os psicólogos, às vezes, são muito reativos é a medicalização. Mas tem pacientes que precisam do acompanhamento psiquiátrico, sim, para você ter um resultado mais efetivo, para você diminuir de uma maneira mais rápida o sofrimento daquela pessoa, né? Da mesma forma, o psiquiatra só medicalizando não vai conseguir solucionar o problema daquela pessoa. Então, você tem que ter a troca entre os profissionais. Bom, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Hoje falamos sobre psicologia hospitalar e humanização no atendimento de pacientes em estado crítico. E falamos aqui com a doutora Josiane Gatto Coutinho. Quem quiser saber mais informações, quem quiser entrar em contato com você, pode ligar para algum número específico? Pode. Agora a gente tem, né, a clínica que já está funcionando e eu tenho dado o número de lá, é 2237-7368. Isso, 2237-7368. 2237-7368. Clínica Vila Ester. É a maneira mais fácil de me encontrar. Ok, gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no TV Diagnóstico. Espero que você venha outras vezes aqui falando sobre outros assuntos, já que a psicologia é um tema tão rico, né? E as pessoas precisam tanto. Se tivesse psicologia nos atendimentos públicos e particulares, certamente o mundo, o Brasil, não estaria do jeito que está. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que a TV Diagnóstico é uma realização da Advice Comunicação e você pode ligar para a Advice pelo número 2243-3865. Então, estamos chegando ao finalzinho desse TV Diagnóstico. Nos vemos na próxima segunda-feira. Lembrando que tem reprise na quarta e na sexta, às 2 horas da tarde. Até a próxima segunda. Tchau.